nome de Jesus. Glory to the name of Jesus. Quantos estão animados nessa tarde? How many are excited this afternoon? Eu também estou, amém? I am as well. Quantos estão felizes com Jesus? How many are happy with Jesus? E Jesus está feliz com você? And is Jesus happy with you? Amen. Amém, um amém mais forte, né? It has to be a stronger amen, guys. Ou você tem alguma dúvida se Jesus Or está feliz com você? are you uncertain if Jesus is happy with you or not? Glória a Deus. Praise Que the bom. Lord. Momento especial, amém? This is a special moment. Vamos Amen. estar recebendo a palavra de Deus. We're going to be receiving the word of God, À medida que nós vamos caminhando, nós vamos recebendo mais de Deus. and as we walk with Christ, we receive more Nós from vamos Christ. adorando e glorificando We will a Jesus. we'll continue praising and worshiping Jesus. Cada momento, cada parte desse culto é para glorificar o nome dele. And every part of the service is in fact to praise His name. Amém? Amen. Com a nossa vida, com as nossas palavras, nossas atitudes. And we're praising His name with our lives, being here. We're praising His name with our attitudes, with our words, our prayers. E isso é tudo que ele espera de nós. And that is everything that He's looking from us. Amém? Amen. Glória a Deus. Então nós já aprendemos aí que nós estamos envolvidos em uma grande guerra, amém? So last week we learned that we are involved in spiritual warfare, big war, Uma grande guerra espiritual. a big spiritual war. E que nós avançamos de batalha em batalha. And we know that we go from battle to battle. Diante desses níveis de confrontos espirituais And que nós temos que enfrentar. we understood that there's different levels of spiritual confrontation and conflicts. Amém? Então vamos ler Efésios 6:12. So let's just read Ephesians 6:12, please. Quantos meditarem nesse texto essa How semana? many read and meditated on this verse this week? Isso é bom, trazer à nossa memória It's aquilo que nós lemos, a palavra de Deus. It's always good to go back over what we've read in the services because it refreshes it for us. Sempre em nosso espírito, que a nossa luta não é contra carne e sangue, Now, always in our spirit, because our warfare is not against flesh and blood. amém? Amen. Então a nossa luta não é contra carne e sangue, So it says, our struggle is not against flesh and blood, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, contra as ordens espirituais da maldade nas regiões celestiais. and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Amém? Então hoje, Amém. primeiramente, nós vamos aprender sobre a nossa postura para você garantir a vitória. So today what we're going to learn about, study, is what posture should I adopt so that I can conquer, so that I can Vamos win. orar então? Amen. So let's Pai, pray. Precioso Espírito Santo de Deus, Dear Holy Spirit of God, mais uma vez nós submetemos e nos rendemos à tua autoridade. once again, Father, we submit, Father, to your authority. E te pedimos, mais do que tudo, toma os nossos pensamentos a ti nesse momento. Father, and we ask that more than anything, Lord, you take our minds and our thoughts captive to you right now. Tomamos a autoridade no nome de Jesus Father, with the authority in the name of Jesus, para repreender todo o poder do inimigo nesse ambiente. Father, we rebuke the power of the enemy in this place. Todo espírito de distração, We rebuke every spirit of distraction. tudo que vem para roubar nossa fé, o nosso foco, a nossa atenção na tua palavra nessa We tarde. rebuke everything that comes to steal our focus and our attention in your word right now. Eu peço para que o Senhor nos cerque com os teus anjos nesse And I momento. pray, Lord, that you would surround this place with your angels. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Seja um muro de fogo em nossa volta. Father, be a wall of fire around us Fala conosco. and speak to Queremos us. ouvir a tua voz. We want to hear your voice. Ser guiado pelo teu We Espírito e wanna pela be- tua palavra, We Senhor. want to be guided by your spirit and by your word. Nos leva a viver em vitória sobre Satanás e seus demônios. Bring us, Lord, to live in victory over Satan and his demons. Em nome de Jesus. It's in the name of Jesus that we pray. Amém? Amen. Glória a Deus. Glory to God. Então nós precisamos compreender que a nossa postura como exército de Deus, o exército de Deus aqui nessa terra, So we need to understand our posture, our stance Para nós- as the army of God in this world. para nós obtermos vitória sobre o nosso inimigo, nós precisamos de ter uma postura. And in order for us to have victory over our enemy, we must adopt a posture, a stance. Senão nós não vamos
obter essa vitória, essa conquista sobre o nosso inimigo. And if we do nothing, and if we don't have a particular stance, we won't have victory over our enemy. Você observa que nós estamos em uma batalha, porque nós não temos que lutar contra pessoas. And you can observe that we are in a warfare, but in this warfare we do not fight against people. Mas por que a gente acaba terminando querendo lutar contra pessoas? But what happens is, in this warfare, we actually end up fighting with people. Então Paulo nos fala que a nossa luta é contra os principados e potestades. So as we can see here in this verse, Paul, he explains, our struggle is not against people, it's against powers, rulers, contra essas hordas espirituais da maldade nas regiões celestiais. and it's against the powers of this dark world in the spiritual realm. Então nós precisamos entender que essa batalha não é vencida somente no momento do conflito. So we need to understand that the warfare, this war, isn't won just during confrontation or conflict. Por que essa postura? Porque a preparação ela é uma grande chave para essa vitória. And when I speak about stance, I speak about getting ready for this battle. Tropas mal preparadas serão facilmente abatidas. And what we can see is that armies or battalions that are not well prepared will be destroyed very easily. Por isso que a preparação é muito importante para nós. And that is why preparation is very important for us. E é o que Paulo vai nos ensinar nesse texto, essa preparação para esse momento, para essa guerra, para essa batalha espiritual. And this is what Paul is teaching us. It's this preparation, and this preparation that precedes the spiritual warfare. Antes de Paulo falar, no texto ele começa reforçando algo em Efésios 6:10. You know, and before Paul he speaks about this, he reinforces something in Ephesians chapter 6 verse 10. Ele diz assim, ele reforça dessa forma: portanto, tornem-se cada vez mais fortes, And he says, finally, be strong in the Lord and in his mighty power. vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. So, and you should be strong with him and united with him in his mighty power. Então nós entendemos que é no relacionamento com Deus, So we understand that it's in relationship with God, comunhão, adoração, consagração, in communion with prayer and consecration, nós nos tornamos mais unidos com Deus e recebemos mais força do seu poder. we become more united with God and we receive more power from his might. Então você está na leitura da palavra, na oração, no jejum, é uma preparação para essa guerra espiritual. So every time you go into fasting, every time you're in a prayer meeting, every time you're in a service, it's a preparation for the spiritual warfare. E nós vamos ganhando estruturas para vencer essa guerra espiritual. And we start to develop structures and build stuff up inside of us that will capacitate and enables us to win spiritual warfare. Essa pressão, esse confronto vem contra nós, mas nós estamos estruturados para vencer essa batalha. So the fact that this confrontation, the conflicts from the enemy will come against us, yes, they will, but we are then in a position to be prepared so that we can win. Nós devemos ser fortalecidos na força do seu poder, na força de Deus, do Senhor. And in order to do that, we must be strengthened in God and in his mighty power. Porque Paulo fala isso porque se nós não tivermos fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, nós jamais iremos vencer essa batalha. And God, he says this because if we are not strengthened in God, if we're not in God, we will never overcome this warfare. Na força da nossa carne, da nossa inteligência intelectual, jamais iremos vencer essa batalha. In the strength of our flesh, in our natural intellect, we will never overcome. Então vamos aprender algo importante aqui agora. So today we're going to learn, right now, we're going to learn something that is very important. Que é o segredo da comunicação com os céus. And it's the secret to communicating with heaven. O exército de Deus ele tem que estar alinhado com a palavra de Deus. The armies of God, they have to be aligned with the word of God. Há um comando, uma direção de Deus para nossas vidas, que a gente esteja alinhado com a palavra dele. There is a direction, there is a command from God for our lives, and we must be aligned to it. Você já observou aqui, mesmo nas leis terrenas aqui, And have you observed that even in the natural laws, the earthly laws that we have here, que os carros eles precisam andar alinhados com a lei de trânsito? if you were to own a car, you must drive your car aligned with the laws of traffic. Porque se eles não estiverem alinhados com as leis de trânsito, o que acontece? O que nós vemos? Because if you don't drive your car aligned with the laws of traffic, what happens? Monte de acidentes. A lot of accidents. Pessoas não habilitadas, People without licenses. não têm conhecimento das leis de trânsito. People won't have knowledge of how to drive properly. Então, por que o governo não permite que você saia por aí dirigindo de qualquer maneira? And why then does the government
prevent you from driving in any which way. Igualmente os aviões nos céus. And it's in the same way the planes in the skies. Já percebeu que eles estão bem alinhados, mas totalmente alinhados, que não, você não vê, é raro você ver um acidente. You know, and have you seen that the planes, they fly and they're so aligned with the command, because it's very rare for you to see an error in that. Por isso que o crente ele tem que ter conhecimento da palavra de Deus. And that is why, similarly, a Christian must have knowledge and be aligned with the Word of God. Para que você possa vencer essa batalha, estar alinhado com o propósito, com o plano de Deus. And in doing so, you'll be able to overcome your warfare, and you'll be in the middle of God's purpose. Então vamos ler Efésios 6, 18 a 19. So let's read Ephesians 6, chapter 6, verses 18 and 19. Paulo diz assim, ó: façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Paul says, and pray in the Spirit on all occasions. Efésios 6, 18 a 19. Pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayer and request. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. É o que você fala. Pray always guided by the Spirit of God. Fiquem alertas. Take guard. Não desanime e orem sempre por todo o povo de Deus. So always keep on praying for all the Lord's people. E ele fala assim: e orem também por mim. And pray also for me. Amém? Amen. Então perceba que na conclusão desse tema aqui, o apóstolo Paulo diz algo interessante. And we can see that in the conclusion of what Paul is speaking in relation to spiritual warfare, Que é a ênfase especial no papel da oração. there is a special emphasis in prayer. Sem a oração, a igreja não consegue romper. And without prayer, the church can't overflow. Por isso é que ele fala, orar sempre. And that is why he says, pray always or continuously. Orar continuamente, não desistir, não parar. And it just means don't give up. Por isso é que Jesus nos em Lucas 18, Jesus nos ensinou o dever de nós orar sempre e nunca desanimar. And if we go to the book of Luke, chapter 18, Jesus, he teaches us, pray always and never give up, never... Porque todos nós, há um momento de desânimo. Because there is a time in our lives where we feel like giving up. Porque é uma batalha, é uma guerra e você vai se cansando. Because it's a war, it's a spiritual warfare, and as you fight, as you battle, you become tired. Então veja bem, como um pelotão militar precisa de comunicação incessante. And as just like an army, we need to be in constant communication with the heavens. Precisa de estar em comunicação incessante com o seu comandante. We need to always be in communication with our commander, para que eles possam avançar de batalha em batalha. so that we can overcome war after war, Da battle mesma battle. forma, o crente ele não pode abrir mão da oração, que é a comunicação direta com o trono de Deus. And similarly, this is prayer for us, because we can't give up on prayer, because it's direct communication with God. Quando nós oramos, nós entramos direto em contrato com o trono de Deus, o when- Senhor dos Exércitos. And when we pray, we are in direct contact with God's throne. Por isso é que nós estamos sempre desafiando a igreja a orar e diretamente ao Senhor dos Exércitos. And that is why we're always challenging the church to constantly pray and pray to the Lord of hosts. O que acontece? Nós recebemos a direção de como nós enfrentar essa batalha, enfrentar essa guerra. And what happens when we are praying? We receive direction on what we must do to overcome the battle. Muitas vezes nós não vemos o que está na nossa frente, não estamos vendo no mundo espiritual. And a lot of the times we can't see the spiritual world. Mas We can't see what's in front of us. Mas Deus vai nos mostrando, dando direção. Por aqui, é por ali. Calma. But God, He directs us. He says, no, go this way, go that way. No, come down. Stop. Por isso Paulo fala, orar sempre. And that is why Paul says, pray Então, o continuously. primeiro Pray ponto é a always. estratégia do orar no Espírito. So the first point that I want to speak about is the strategy of praying in the Spirit. Guiados, Paulo fala, guiados pelo Espírito de Deus. You know, we need to be guided by God's Spirit. E essa referência é uma referência à oração em línguas, guiados pelo Espírito de Deus. And this reference is a reference to praying in tongues. É uma estratégia poderosa para você vencer a guerra And espiritual. it's a powerful strategy that will enable you to overcome spiritual warfare. É nesse momento que o nosso homem
interior ele fortalecido. It's in that moment, it's in these moments of prayer that our internal man is strengthened. Nós somos fortalecidos na nossa fé para a gente vencer essa batalha. We are strengthened in our faith so that we could overcome the war. Amém? Quantos estão entendendo? Amen? How many can understand? Nós nos comunicamos direto com os céus nas nossas necessidades. You know, and in our necessities, we are able to communicate directly with heaven and with God. Essa comunicação da oração em línguas, And this communication, the praying in tongues, ela é uma oração, é uma comunicação sem interferência diante de Deus. it's a communication without interference before God. Não tem nenhuma interferência do inimigo. The devil, the enemy can't stop or can't prevent. Por quê? any Porque of os these demônios, eles não entendem essa oração em línguas. Because the demons, they don't understand the Ninguém prayer in entende. tongues. Nobody understands. Paulo fala isso em 1 Coríntios 14:2. Paul speaks about this in 1 Corinthians chapter 14, verse Quem 2. fala em línguas estranhas fala a Deus e não aos homens. It says, for anyone who speaks in tongues does not speak to people, but to God. Pois ninguém o entende. It says, indeed, no one understands them. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. It says- Percebeu o texto? They utter mysteries by the Spirit. Verdades secretas. They utter mysteries by Você the tem Spirit. uma comunicação direta com os céus, sem nenhuma interferência So, do inimigo. in saying that, it means that you have a direct connection with heaven without any interference from the enemy. Trata-se de uma comunicação absolutamente consagrada diante de And it Deus. speaks about a communication that is wholly consecrated to God. É uma comunicação codificada que ninguém pode entender. Somente Deus e aquelas pessoas que Ele quer que entenda. And it's a message, it's a prayer that it's in code, and only God and those that He wish that would understand it can understand it. Isso é poderoso ou não é? And that is a powerful tool, isn't it? Para a igreja entender e fazer e usar essa prática And da oração em we línguas. must understand it as a church, and we must make use of this tool. Mas veja bem, por isso, provavelmente seja que Satanás jamais ele quer que o crente ore em línguas. But in saying that, it's probably one of the reasons why Satan never wants a Christian to Ele pray in faz de tongues. tudo para que você não ore em línguas, And he will do everything to come against you so that you won't pray in tongues. para tentar cortar essa comunicação espiritual diretamente com o So- trono de Deus. So that he can try and prevent this direct communication with God's throne. Por isso que Satanás vai colocar dúvida na sua mente, And that is why Satan will put doubt in your mind. vai colocar um desinteresse, cansaço. He will put tiredness in your body. He will put this lack of Ele vai interest. usar todas as suas artimanhas para que você não ore em línguas. And he will use every single tool so that you may not pray in tongues. Porque os demônios ficam loucos, ficam doidos. Quando vê o crente orando em língua, Because the demons, they don't know what to do with themselves when they see a Christian speaking in então eles tongues. ficam, o que eles estão falando? O que está acontecendo? O And que eles they're estão like, falando com Deus? what are they saying? What are they speaking to God about? O que vai acontecer nesse momento? What's going to happen in this moment? Então eles ficam preocupados. So they become worried. O que ele quer fazer é parar que você ore em língua. And his desire is to make you stop praying in tongues. Amém? Você está entendendo? Amen? Can you understand? Quantos aqui oram em língua? Já foram batizados com o Espírito Santo e oram em língua? How Falam em many línguas. pray in tongues? How many were baptized in the Spirit and speak in tongues? Então, se você ora em línguas, ore em línguas. Isso é algo poderoso na sua vida. So if you're able to pray in tongues, do it. Pray in tongues. Isso faz com que o sobrenatural, o poder de Deus, a glória de Deus desça no ambiente onde você está orando. This is something powerful for you, and it's a prayer that allows the glory of God to come down wherever you're praying. Talvez você ainda não foi batizado, você não ora em línguas. Busca esse batismo do Espírito Santo na sua vida. And if you weren't baptized yet, and if you don't pray in tongues, seek the baptism of the Holy Spirit in your E life. você verá como você mesmo, a sua pessoa será edificada no poder de Deus. And you will see that you yourself will be built up in God's power. Segundo ponto, Second point, intercedendo pelos nossos irmãos, Paulo fala. we need to intercede for our brothers. Um exército vencedor, ele tem que lutar por um espírito de unidade. No, a powerful army, he has to fight for a spirit of unity. Por isso é que Satanás sempre ele vai trazer unidade no meio da igreja, vai fazer divisão no meio da igreja, divisão no meio da sua família, no seu casamento, no seu relacionamento. And that is why whenever Satan comes into a place, he will start to divide things up. He will start to divide the church. He will start to divide your family, your marriage.
Porque ele sabe que quando nós estamos unidos, o poder, a graça de Deus, o mover de Deus é maior. Because he knows whenever we are together, whenever we are united, there is a greater grace and power of God. Então veja bem, não há lugar para individualismo no campo de batalha. So listen carefully. There is no place for individualism in a warfare. Você já percebeu no Novo Testamento uma coisa? Have you noticed something in the New Testament? Que quando o exército de Deus, o exército de Israel ia lutar contra outra nação inimiga de Israel, That whenever the army of God or Israel was about to fight another army or an enemy uma army, das coisas que Deus fazia com que aquele exército inimigo, eles lutassem contra eles mesmos, que causasse uma divisão no meio deles mesmos. one of the things that you see a lot of the times is that God, he would put a spirit of confusion, and that army started to fight amongst themselves. Havia divisão no meio do exército inimigo. And there would be division in the enemy's armies. E eles acabavam perdendo aquela And batalha. they would eventually come to lose the overall war. Por isso que nós temos que estar unidos em oração, jejum, meditação, entrega completa a Deus. And that is why we must strive to be united in prayer, in fasting, and in complete surrender before God. Somos dependentes uns dos outros. Nós somos um corpo. A igreja é o corpo de Cristo ressurreto aqui nessa The terra. Bible says that the church is the body of Christ resurrected in this earth. Assim nós somos responsáveis uns pelos outros. And in that way we are responsible for each other. Por isso é que a Bíblia fala orar por todo o povo de Deus. And that's why the Bible says pray for all of God's people. Como alguém disse uma vez, Just as someone said once, nenhum exército vencedor abandona os seus feridos na zona de combate. not a single winning army leaves behind his sick or his injured people behind. Quando nós paramos de orar pelo povo de Deus, Whenever we stopped praying for the people of é God, como se você estivesse falando, não me importo com aquele que está lá. it's almost as if you're saying, well, I actually don't care about the person who's there. Eu não estou nem aí que ele morra, que ele seja ferido. I don't care if that person dies or if that person is sick or is injured. Não, você está abandonando aquela pessoa, né, na zona de combate. You are abandoning that person in the middle of warfare. Amém? Como estão entendendo? Can you understand É that? importante ou não é? Isn't it important? A igreja ela precisa estar constantemente unida em oração uns pelos outros. The church must constantly be united in prayer for each other. Aleluia. Amen. Como nós vimos em lição anterior, As we heard last week, que interceder é pleitear a causa de alguém perante o Senhor. to intercede, it means to plead for someone else's cause before the Lord. É nós pleitear, lutar pela causa de outra pessoa. It's for you to fight or plead for the cause of someone else before the Lord. Então devemos orar por todo o povo de Deus. So we must pray and intercede for all of God's people. Amém? Amen. Glória a Deus. Glory to God. Terceiro ponto. Third point, Cobrindo os nossos comandantes. we must cover our commands, our commanders. Veja que Paulo fala assim: orem também por mim. Can you see that Paul, whenever he writes to the Ephesians, he says, pray for me also. Então, talvez você nem sabe quem vem pregar aqui no domingo. Maybe you might not even know who's going to preach on Sunday. Ore por essa pessoa que vai estar aqui. But pray for the person who's going to be here. Ore pelos líderes. Pray for the leadership. Ora pelos seus pastores, os comandantes. Pray for your pastors, the commanders in God's army. Então, para avançar contra o reino de Satanás, So in order for us to advance against the kingdom of Satan, primeira coisa que nós temos que fazer é anular os seus comandantes, the first thing that we need to do is we need to take down his que commanders. são principados, potestades, os dominadores desse mundo de And these are trevas. the principalities, the powers and the rulers and those who reign in this world of darkness. Por quê? Porque o inimigo também ele sabe que se, como Jesus disse, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Because the enemy is also aware that if, like just as Jesus said, if I take the pastor or the shepherd away, the sheep will disperse. Porque então, por isso é que Paulo fala: orem também por mim. And that is why Paul, he says, pray for me also. Porque se o pastor, se o líder for ferido, as ovelhas são dispersas. Because if the pastor or the leader is hurt or fails or falls, all the sheep Por goes isso é away. que os próprios soldados de Davi um dia chegaram para ele e falaram para ele: And that is why even if you look at David's story, his soldiers one day came to him. nunca mais sairás à batalha com nós. And he says, you will never go to battle with us.
para que a lâmpada de Israel não se apague. so that the lamp of Israel may never go down. Eles entendiam a importância do seu comandante, And they understood the importance of their do commander, seu líder espiritual. the importance of their spiritual leader. Porque o alvo é você pegar, tomar o líder, o comandante do exército inimigo. Because the goal is for you to take the commander, the leader of the enemy's Quando isso commanders. acontece, todo o exército, ele perde a força. And when this happens, whenever the leader goes down, the entire army loses its strength. Todo o exército perde a coragem. The entire army loses its courage. Porque sempre tem que ter um líder. Because there will always need to be a leader. Tem que ter alguém que assume a frente, que tome a coragem. There's always has to be someone who will go before everybody in courage. E Deus procura pessoas assim, And God, He is looking for people like que this. assuma o comando, que vai na frente, que lute. People who go before Him, go ahead of His people and fight. Esse aqui eu posso confiar nele, esse aqui será o meu And comandante. He can say, well, this one here, I can trust in Him. He will be my commander. Amém? Então Amém. Deus conta com você e comigo. So God, He counts on you and He counts on me. Comandantes precisam estar sempre protegidos. And commanders, they must always be protected. Glória a Deus. Glory to God. O exemplo que nós vemos em Atos 12:5. An example that we see in Acts, the book of Acts, chapter 12, Diz verse assim, ó, 5. e assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. It says, so Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. Veja bem, Pedro, o líder, uma das colunas da igreja primitiva, a igreja de Atos. So Peter, who was Peter? Peter was one of the biggest leaders in the primitive church. Por causa da propagação do evangelho, de pregar o evangelho, Pedro foi preso. And because he was preaching the gospel and the gospel was growing, Peter was imprisoned. Mas o que a igreja fazia? Well, what was the church doing while he was in prison? Ela não somente orava, mas orava com fervor por seu líder, pelo seu comandante. The church wasn't only praying, but they were earnestly praying. They were praying with a lot of fear before God because of their commander. E você sabe o que aconteceu? And you know what happened after that. Deus o libertou, Pedro, milagrosamente da cadeia. God operated a miracle and set Peter free from A Bíblia fala que as prison. algemas, as prisões caíram dos seus braços, dos seus pés. The Bible says that the handcuffs that was in his wrists fell apart. Amém? Isso é o que a oração faz. And that is what prayer does. Por meio da oração nós podemos fazer trazer um resgate aos nossos líderes. And through prayer we can bring salvation. We can take our commanders and our leaders out of a tough spot. Amém? Amen. Glória a Deus. É Glory to importante nós God. orar pelos nossos líderes? It's important to pray for our leaders. Sim. Amen. Então vamos entrar na segunda parte aqui desse texto. So let's go to the second part of the service. Tomando a armadura de Deus. We need to put on God's armor. Porque muitos crentes pensam que o segredo para a vitória nas batalhas espirituais está em posicionamentos místicos. You know, because a lot of people, they think that the secret behind conquering in your warfare is behind mystical things. Assim eles confiam em armas ineficazes. And they trust in weapons which have no power. Por exemplo, For example, muitas pessoas têm o hábito de falar. so a lot of people have the habit of speaking. Está amarrado. And it says, it's like it's Sangue de Jesus tem poder. we don't have this one in English. Ah, não tem? It's like it's rebuked, or the blood of Jesus may come over the situation. Sangue try de my Jesus best. tem poder. This is a Brazilian thing. Yeah. Ou deixar a Bíblia aberta no Salmo 91. Or maybe some people even they open their Bible in Psalm 91 and leave it open in their house. As pessoas pensam que isso causa algum efeito. The people think that these things have power, E os demônios estão sorrindo dentro da sua casa. and the demons are laughing at your face in your house Porque você não põe em prática o Salmo 91. because you don't put into practice Psalm 91. Isso não pode vencer o inimigo. And just opening the book there, that has no power to overcome the enemy. Talvez o Salmo 91 seja uma das revelações mais profundas do Novo Testamento contra essa batalha espiritual. You know, and maybe Psalm 91 is probably one of the most revealing prophecy about the New Testament against the spiritual warfare. Você já percebeu nisso? Have you noticed this?
Deus não faz acepção de pessoas. And God, He doesn't. Favoritism. Huh? He has no favoritism. Thank you. Só não sei a palavra pronunciar correto, mas Yeah, favoritism. mas Deus ele faz distinção de pessoas. God, He doesn't have favoritism. He doesn't make favoritism between people, but He makes distinction between them. Senão ele não diria aquele. Because if he didn't distinguish between people, He wouldn't say, well, that one or this one. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. And if you look at Psalm 91, it says, the one who dwells in the hiding place of the Almighty. Então não é todos, é aquele que habita, que toma essa posição, essa postura diante de Deus. So it's not everybody, it's not for everybody, it's only those that take a particular stance. Se nós não tomar essa postura, nós estaremos desprotegidos. And if we don't have the stance before the Lord, then we're not protected. Então vamos lá. Tomando a armadura de Deus. So let's continue speaking about Diz putting assim, ó, on God's armor. Por isso peguem toda a armadura que Deus lhes dá. And it says, therefore, in verse 13, therefore put on the full armor of God. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir os ataques do inimigo. So that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. Depois de lutarem até o fim, And after you have done everything, till the end, or vocês to stand. continuarão firmes sem recuar. And it says, you will remain strong without. Então, não adianta tomar só parte dessa armadura. So it's not enough to just say, okay, I have God's armor. Porque Paulo fala assim: tomai toda a armadura de Deus. But God is saying, therefore put on the full armor of God. Para que nós temos êxito nessa batalha espiritual. So that we may overcome the spiritual battle. A ilustração que Paulo faz aqui And the illustration that Paul is using here, é uma armadura que era usada pelos soldados romanos da época. and it's armor, and it was simple armor that was used by the Roman Então soldiers. ele usa cada peça ilustrada com a postura prática, né, que é indispensável para nós como cristãos. And he uses every part of the soldier's armor as an example of a particular posture Para that a Christian must have. Para que nós estejamos habilitados para essa batalha, para essa luta. And in taking this posture on board, we are enabled then to overcome this warfare. Para que nós não podemos ficar vulneráveis a essa batalha. You know, and in doing so, we wouldn't be vulnerable to Então, the enemies o of primeiro Satan. ponto to que the Paulo attacks of fala Satan. aqui And the first thing that Paul says here, é o cinto da verdade. and he speaks about the belt of truth. Diz o texto assim, Efésios 6:14, primeira parte diz assim, ó: And it's in Ephesians chapter 6, Por- verse 14, first part. portanto, estejam preparados, né? Usem a verdade como cinturão. It says, stand firm then with the belt of truth. Então, veja que Paulo aqui ele refere ao cinto que deve ajustar toda a armadura de Deus, ajustar e segurar ela. And he speaks about the belt. What does a belt do in an armor? It puts everything together, all the other accessories. Sem o cinto da verdade, And without the belt of truth, todas as demais peças da armadura vão ficar vulneráveis. and all the other items of the armor will be vulnerable. E esse cinto ele chama-se verdade. And this belt, Paul called it truth. Então traz implicações na nossa postura, na nossa prática, nossa vida prática. And it talks about our practical lifestyle. Amém? Amen? Então, primeira coisa, Jesus é a verdade. So first thing that you need to know, who is the truth? Jesus Em is the primeiro truth. lugar, que a Bíblia se refere é que Jesus, ele é a verdade. Como ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. The first thing that we need to take note of, Jesus is the truth. As he says in John 14, he says, I am the way, the truth, and the life. Sem uma experiência real com Jesus, com a pessoa de Cristo, And without a true experience with Jesus, with the person of Jesus, ninguém pode se apropriar do poder de Deus. nobody can take upon themselves God's power, Ainda que esteja disponível. even if it's available for you. A armadura, ela é sustentada pela aliança que nós temos com Cristo. So the armor of God is sustained by the covenant that we have with Christ, Porque Ele é a verdade. because he is the truth. Então, quando nós conhecemos Jesus, a verdade, And when we know Jesus, the truth,
Ele vai nos sustentar nessa batalha espiritual. He will sustain us in the spiritual warfare. He Por isso will que keep us together. todo crente tem que ter uma entrega absoluta a Jesus. And that is why that every Christian must have be completely surrendered to Jesus Christ. Não somente uma meia entrega, mas uma entrega absoluta, completa. It can't just be a half surrender. It has to be a complete and absolute surrender. Não é só vir à igreja aos domingos, It's not just about coming to church on Sundays, mas precisa de uma entrega totalmente absoluta but a it's a Jesus. complete surrender to Jesus. Senão nós não teremos chance de vencer, de prevalecer o inimigo. Because without this, we won't stand a chance against the enemy. E essa entrega absoluta é você ler a palavra de Deus e pôr ela em prática. And this complete surrender is about us reading the Word of God and putting it into practice. É orarmos, é você orar e pôr em prática a sua oração, as suas palavras, o que você fez naquele It's momento. for us to pray and put into practice the things that we've prayed for. Porque Satanás ele está ligado às suas palavras, o que você fala. Because Satan, he's very much aware of the things that you're saying. Se in não prayer. tiver alinhada, as nossas palavras não tiver alinhada com as nossas orações, And if our words, our everyday words, are not in line with our prayers, ele terá vantagem. he will have the advantage. Você sabia disso? Did you know this? Amém? Então, segundo, a palavra é a verdade. So second thing that you need to understand, the Word is the truth. Então, as escrituras sagradas é a sã doutrina, é a verdade, nós temos que tomar So conhecimento. the holy scriptures are the sound doctrine. They are the truth. They are what we need to absorb. Por isso é que a Bíblia fala que o povo de Deus tem sido destruído por falta de conhecimento da palavra de Deus. You know, and that is why the Bible says the people of God has been destroyed because they lack knowledge. Knowledge of what? Knowledge of God's word. Veja bem, João 17:17, Jesus orou falando assim, que eles sejam teus por meio da verdade. A tua palavra é a verdade. And if we look to John 17, the book of John, chapter 17, verse 17, it says, "Make them holy by your truth. Teach them your word, which is truth." Então nós não podemos enfrentar o reino das trevas baseado em nosso entendimento intelectual. So therefore, we can't go against, the kingdom of darkness with our own knowledge and understanding. Precisa de um conhecimento da palavra de Deus. We need to know more about God's word. Não adianta nós ir com o nosso próprio raciocínio. We can't go with our own intellect and our own understanding. Muitas pessoas, eles estão em desvantagem contra o reino das trevas. Because a lot of people, they stand in disadvantage against the kingdom of heaven. Eu vejo Darkness. muitos crentes, pessoas falando assim. And I hear a lot of Christians speaking in this way. Eu creio assim. He says, well, I believe it in this way. Eu entendo que é assim. No, I understand that it's in this way. Não importa o que você crê, o que você pensa. It doesn't matter what you think or what you understand. O importante é a palavra de Deus. What is important is what is actually written in the Word of God. Nossa vida precisa estar alinhada com a palavra de And Deus. our life needs to be aligned to His Word. Você está entendendo? Amen. Can A you Bíblia understand? é a única base realmente confiável para a postura do cristão. The Bible is the only basis that we can base our life on. Então, se nós não estivermos fundamentados na palavra de Deus, And if we're not fundamented in the Word of God, seremos crentes derrotados. we are defeated Christians. Então, vem a doença, vem a enfermidade, So then the sickness will come as it does. vem uma luta financeira, Maybe the financial battle will come as it does. vem uma situação no seu casamento, no seu relacionamento, Maybe a situation will come into your marriage or your relationship as it does. mas você não sabe se defender nesse momento. But you don't know how to defend yourself in these E nós situations. acabamos perdendo essa vantagem And we lose the advantage that we have against the enemy. por falta da palavra de Deus ser base na nossa vida, de conhecimento. And the whole reason at times that we're losing this advantage is because the Word of God isn't foundation for us. Então a nossa vida precisa estar respaldada. So our palavra de lives, Deus. it needs to reflect the Word of God. It needs to be aligned to the Word of God. Amém? Amen. Glória a Deus. Glory to God. Terceiro ponto. Third thing, A minha conduta é a verdade. it says, my conduct is the truth. O terceiro aspecto do cinto da verdade diz a respeito da nossa própria conduta. So the third aspect of the belt of truth, it talks about our conduct, our own posture. A nossa conduta, o nosso comportamento vai fazer toda a diferença nessa luta So espiritual. our conduct, our posture will be the difference in the Porque spiritual são warfare. requisitos verdadeiros
que está de acordo com a nossa conduta, o nosso posicionamento, a nossa postura diante de Deus. Because there are requirements, the true requirements that is in line with our conduct before God. Amém? Por isso que Jesus falou em Mateus 5:7. And that is why Jesus speaks in Matthew 5. Que seja o sim de vocês sim e o não não. Let all you need to say is simply yes or no. Anything Okay. beyond that comes from the evil one. O que passar disso vem do maligno, vem do diabo. So anything beyond that comes from the evil one. You need to be truthful in what you're saying, truthful in your words. Então, significa que a nossa vida precisa estar à luz da palavra de Deus. And that is why our lives needs to be in God's light. Não precisa ter área, não pode ter áreas ocultas em nossa We vida. can't have hidden areas in our lives. Não podemos ter áreas na nossa vida comprometidas com o pecado. We can't have areas in our life which has a commitment with sin. Ou usar da mentira para se livrar de alguma situação. Or we can't use, for example, the lying to get out of a particular situation. Não viver uma vida transparente diante de Deus. Or we can't afford to live a life that lacks transparency before God. Então, Satanás ele toma vantagem sobre nós quando nós não temos essa postura diante de Deus. So every time that we don't have this clear posture, this truthful posture before the O Lord, diabo, ele é o pai da mentira. Satan has an advantage because Satan is the father of lies. Ele é o imperador das trevas. He is the emperor of darkness. Então ele sabe tudo da nossa vida. So he knows everything about your life. Você sabia disso? Did you know this? Satanás sabe tudo sobre a nossa vida. Satan knows everything about your life. Você acha, não, só Deus sabe. Não, Satanás sabe tudo. You think, no, just God knows. No, Satan knows as well. Então por isso nós não devemos esconder nada. That's why we can't hide anything. O problema não é o pecado. The problem isn't sin. Mas se você pecou, se você falhou, But if you have sinned, if you have committed a mistake, seja transparente. be transparent. Confesse para a pessoa que está mais próxima de você. Confess to the person that is closer O seu to you. esposo, Maybe your a sua husband, esposa, maybe your wife, os seus líderes espirituais. maybe your spiritual leaders. Não deixe Satanás tomar vantagem sobre você. Don't let Satan take advantage over you. Porque somos facilmente derrotados. Because we can be easily defeated in this situation. Amém? E Amém. ele sabe onde tocar, ele sabe onde tocar a nossa vida. And he knows where to touch our lives. He knows where to go. Amém? Amen. Glória a Deus. Segundo ponto. So second armor, A couraça da justiça. the breastplate of righteousness. Paulo fala sobre a couraça da justiça em Efésios 6,14. Paul speaks about the breastplate of righteousness in Ephesians 6:14. É o segundo equipamento necessário na vida do cristão. And it's the second piece of equipment that is necessary in the Por Christian's quê? life. Porque a couraça é a peça que protege as nossas partes vitais. What is the breastplate? The breastplate is the part in the armor that protects our vital organs. Coração, pulmão e fígado. It protects our hearts, our lungs, and our liver. Então a gente se você não tiver essa proteção, você está vulnerável. And if you don't have this protection, you're simply vulnerable. Que ela nos protege. It protects us. Você não vai muito longe. You won't go. Se atingir essas partes, esses órgãos, você acabou. You know, if you're in the middle of a war and you get hit in one of these organs, that's it. It's over for you. Isso fala do nosso homem interior. What is it speaking spiritually? It speaks about our internal man. A fonte da vida, né, de Deus, ela flui de dentro de nós. And it speaks about the fountain of life of God. It flows from inside of us. A couraça da justiça. And it's the breastplate Então, veja of bem, righteousness. Normalmente, justiça no Novo Testamento é sinônimo quase sempre de santidade e fidelidade. So if we look at it in more detail, righteousness in the Old Testament, usually it talks about holiness and Fidelidade. faithfulness. Então, a nossa vida, ela necessita estar separada para nós ter êxito nessa vitória, Our nessa batalha life, it espiritual. needs to be set apart. It needs to be separated for God so that we can have we can conquer the spiritual warfare. Por quê? Então, o crente que mantém pecados não confessados em sua vida, For example, a Christian that has unconfessed sins in his life, ele torna-se uma pessoa descoberta diante do inimigo. it becomes a person that it doesn't have the breastplate before the enemy. É como se nós estivéssemos totalmente descoberto, fácil, It's as para if- presa, para ele nos atacar e nos It's as ferir.
it's as if you were completely exposed and you're easy prey so that the enemy can attack you and oppress you. Se não usarmos a couraça da justiça, estamos expostos a todo e qualquer contra-ataque dele. And if we don't use the breastplate of righteousness, we are exposed to any type of attack Terceiro ponto, from Satan. Os calçados do evangelho, Paulo fala. Third armor, it's the gospel of peace, the shoes of the gospel of Se peace. nós quisermos avançar, precisamos usar os calçados do evangelho. So if we want to advance before the enemy, we must wear the shoes of the gospel of peace. Ter os nossos pés protegidos. We need to have our feet protected. Veja bem, a qualidade daquilo que protege os seus pés, os pés do guerreiro, determina a distância onde ele poderá chegar. Think about it this way, what is protecting the warrior's feet will determine how far he can go. Não é verdade? Isn't that true? Eu tenho uma experiência no Brasil. I had an experience in Brazil. Então, lá é muito quente. Over there, it's very hot. E normalmente a gente vai pra praia. And normally we go to the beach when we go there. Mas a areia tá tão quente. But the sand is so warm, so hot. E sabe aquele momento da hora mais quente do dia? And you know that we're around midday when it's the hottest hour of the day. Que você não consegue ficar parado, quieto ali por And you can't poucos stand segundos. still in the sand for even a few seconds. Porque você não tem nada que protege os seus pés. Because there's nothing protecting your feet. E você fica, ai, não dou conta. Tá And que you're meus pés tá like a queimando. little ant and you're walking around. Você já teve essa experiência? Have you ever had this experience? Então, é muito importante você estar calçado. So it's very important for you to be wearing the correct footwear. Porque nós não vamos muito longe, Because we won't go very far without it. né? Então, com ela, fala da preparação do evangelho. And this talks O about evangelho da paz. the preparation of the gospel or the gospel of peace. Amém? Amen? Então, os calçados, nós estamos falando aqui, So as we speak about the footwear, com ela nós avançamos contra as trevas, with it we can advance against the enemy. né? Como uma arma de defesa. And it's a weapon of defense. Com a proclamação do evangelho, a pregação das boas novas, So the preaching of the gospel, the preaching of what Jesus has done for us, nós pisamos sobre todo o poder do inimigo. we step over all the power of the enemy. Por isso é que Jesus disse. And that is why Jesus said, Paulo só revela aquilo, as palavras de Jesus. Paul is only revealing the words of Jesus. Quando ele diz que mal nenhum nos atingirá. Whenever he says, no evil will come Quando ele against fala you. sobre pisar sobre o poder do inimigo. Whenever Jesus spoke about stepping over on top of Mas- the power of Mas the enemy, como que isso acontece? but how does this happen? Quando você está com a pregação do evangelho, It's with the preaching of the gospel. calçado com os pés do evangelho da paz. It's whenever the steps that you're carrying is the Enquanto gospel. nós estabelecemos a paz de Cristo no coração das So pessoas, as we are establishing the peace of Christ in the hearts of others, nós estamos fazendo guerra contra os inimigos, we are fighting against, we are advancing against the enemy. pisando sobre todo o poder do diabo. We are stepping over the power of Satan. A gente conquistar é o alvo da igreja. Conquistar pessoas é o alvo da And to igreja. conquer people and to preach the gospel to other people, to lost soul, is the church's goal. É o propósito central da guerra. It's the central purpose of the war. Quando nós estamos pregando, ganhando almas para Jesus, And whenever we're preaching, we are winning souls for Jesus. nós estamos estendendo os limites do reino de Deus. We are extending the borders and the limits of God's kingdom. Amém? Amen. Glória a Deus. Quarto ponto. Fourth, O escudo da item, fé. the shield of faith. Efésios 6,16. Ephesians 6, Diz assim: Ele vem, verse 16. e levem sempre a fé como escudo. It says, in addition to all this, take up the shield of faith. Para quê? Para poderem se proteger de todos os dados de fogo do maligno. With which you can extinguish all the flaming arrows of Então, the evil one. veja bem que Paulo nos apresenta aqui uma arma de defesa, So here Paul is presenting a weapon of defense. que traz conosco o poder de agilidade, de nos defender das setas de fogo do inimigo And it contra gives nós. us extra agility and it gives us the ability to defend against E- Satan's counterattack. Veja bem, coloca isso aqui em destaque. Ele fala: levem sempre, como diz assim, não esqueça disso. And he puts this in emphasis. He says, always bring it. In other words, don't forget it.
Se vocês deixarem isso, vocês são facilmente atingidos pelo inimigo. If you forget about your shield of faith, you will be easily touched by the enemy. Então, o que é esse escudo da fé? And what is the shield of faith? São as investidas, né? O que é o escudo da fé? So what is the shield of faith Que Paulo apresenta aqui? that Paul is talking about here? É você usar a sua fé It's, in basic terms, it's you using your faith contra todas as artimanhas do diabo. against all the traps and the pitfalls Nós of the somos devil. constantemente atingidos, não atingidos, mas vivemos essas investidas do inimigo contra nós. We are constantly being bombarded by attempts of Satan to try and affect us. Então é enfermidade, Maybe it could be a sickness, uma confusão a na disease. mente que acontece, Maybe sometimes it's a confusion in the mind that happens. medo, problemas, Maybe it's fear, it's problems, financeiros. it's financial problems. Eu gosto muito do filme que fala O Peregrino, I love the movie that speaks about the pilgrim, né, que foi criado a Called The partir Pilgrim. do livro O Peregrino. and it was obviously directed and it's based on E eu, the book e eu The não sei Pilgrim. se alguns conhecem. I don't know if maybe some of you are Quem não aware of what conhece, it eu is. desafio você essa semana a pelo menos assistir esse filme, se você nunca leu o And livro. then if you've never read the book The Pilgrim, I challenge you to watch the movie The Pilgrim. Há um momento que o peregrino ele é bombardeado constantemente por setas do diabo lançadas na vida And dele. there is a moment in the movie where it depicts the pilgrim, which is the person going through a journey, and he's constantly being bombarded by flaming arrows of Satan, of the enemy. Isso é uma verdade espiritual nas nossas And vidas. it's a spiritual truth for our lives. Porque nós estamos constantemente bombardeados pelo inimigo. Well, because we're constantly bombarded, Satan is constantly trying something different. Amém? Amen? Então eu desafio você a assistir esse filme essa So semana. I challenge you to watch this movie. Eu this garanto week. que vai desafiar você a aumentar a sua fé. And I guarantee you that it will challenge you to use your faith in these situations. Amém? Amen? Então é na confiança absoluta do Senhor And it's e na sua in- palavra Faith is basically complete trust in the Lord and in His Word. que nós vamos desfazer toda seta, todo o veneno do diabo lançado em nossa vida, na And nossa when- casa, na nossa família. And when this is our posture, we'll be able to fight back. We'll be able to completely annul all the flaming arrows of Satan against our Por i- lives and our families. Por isso aqui, 1 João 5,4 ele fala: todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa vitória que vence o mundo é a nossa fé. And that is why in 1 John chapter 5 verse 4 it says, "For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, our faith." Então, se nós quisermos vencer o mundo, So what he's saying is if we want to overcome the world, Paulo fala: a vitória que vence o mundo é a nossa the fé. victory that brings us victory over the world is our faith. Quinto ponto: o capacete Amém. da salvação. The fifth item, the helmet of salvation. A mente do cristão é um alvo de prioridade do inimigo. So the mind of a Christian, okay, is priority. It's a priority goal for the enemy. A nossa mente é um lugar onde é constantemente bombardeado por Satanás. Our mind is the area that is most attacked by Satan. Dúvida, engano, acusações contra você It's deceit, it's doubt, it's accusations against you, surge contra nós o tempo todo. and it's always coming against you. It's always popping up in your head. Então vejamos bem que essa foi a estratégia, né, que Satanás foi contra Jesus, o Filho de Deus. And we can see that this strategy Satan used even against the Son of God, Jesus Christ. Então foi colocar em dúvida na mente de Jesus, na pessoa de Jesus, se ele era realmente o Filho de Deus. And Satan comes to Jesus at one point and he instills doubt. He says, if you are the Son of God. Então o capacete da salvação vai trazer proteção para essas setas do diabo na nossa mente. So then what does the helmet of salvation bring? It brings us protection against these attacks. Contra toda acusação de Satanás contra nós. So against every attack, every accusation of Satan against us. Então nós como crentes precisamos estar convictos de que nós somos filhos de Deus. So as Christians, we need to be sure, we need to be convicted that we are children of God. Amém? Amen? Glória a Deus. Glory to Que God. nós somos sarados, curados, nós somos herdeiros com Cristo Jesus. We need to be convicted that we are healed, that we are saved, that we are inheritors of salvation with Christ Jesus. Nós temos a capacete da salvação traz a plena certeza
da nossa salvação. The helmet of salvation, it brings a certainty of our salvation. E por último, a espada do Espírito que Paulo fala. In last place, it's the sword of the Spirit. Paulo termina falando sobre a descrição das armas cristãs, falando sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. So this is the end of Paul's description, where he makes this analogy between the armor and the spiritual weapons, and he says the last one he ends with is the sword of the É Spirit. o nosso maior instrumento de ataque contra o inimigo, And this is our biggest weapon of attack against the enemy. com o qual nós podemos ferir totalmente e destruir o diabo. And with this weapon in our hands, we can deal a damaging blow to the enemy and completely destroy him. Veja bem, não há nada mais temido no reino das trevas do que a palavra de Deus. There is nothing more feared in the kingdom of darkness than the word of God. Não sei, alguém disse uma vez que a palavra de Deus ela tem tanto poder na nossa boca quanto na boca de Deus. You know, somebody said once that the word of God has as much power in our mouth as it does in God's mouth. Como que Jesus venceu o diabo? How did Jesus overcome Satan? Está escrito. It is written. Está escrito. It is written. Então nós precisamos ter em mente, no nosso espírito, a palavra de Deus. So in our spirit, we must have constantly in our mind the word of O God. cristão precisa ser dedicado, completamente dedicado ao estudo da palavra diariamente. A Christian must be completely dedicated to the study of the word. Mas não somente para você ter o conhecimento, mas para você saber manusear a palavra de Deus no momento da guerra, daquilo que você está enfrentando. But it's not only for you to acquire knowledge, but it's also so that you can use and know how to use the word of God in the middle of the battle. Veja o que Paulo fala aqui a Timóteo, 2:15. See what Paul says to Timothy in the book of Timothy, 2 Timothy chapter 2. Procure apresentar-se diante de Deus como obreiro aprovado, do que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. And it says, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Então aqui está o segredo para a nossa conquista. So here is the secret to our conquest. Quando nós abrimos a nossa boca e declaramos a palavra de Deus naquela situação que você está vivendo. Whenever you open your mouth and declare the word of God over a particular situation you're going through. Ou mesmo aquilo que Deus já decretou na sua palavra. Or maybe it may be even something that God has already declared in his word. Por isso é que Paulo fala, habite ricamente em vós a palavra de Deus. That is why Paul says, let the word of God dwell richly within you. Essa luta é para nós, para a igreja, para cada Because crente. this warfare, this is for everybody, for Mas all the o believers. que nós vemos é cristãos derrotados, totalmente retalhados pelo inimigo. But what we see a lot of the times is Christians being defeated by the enemy, being taken back by the enemy. Por não ter um versículo, a palavra de Deus no seu espírito. And a lot of the times because they lack a verse, they lack the word of God in their spirit. Por exemplo, textos como Lucas 10:19. There's verses like Luke 10:19. Todo cristão precisa conhecer, saber de cor no seu espírito. Every Christian needs to know this off by heart. Marcos 16:17. We have the book Mark 16:17. 2 Coríntios 12:5. 2 Corinthians 12:5. Apocalipse 12:11. Revelations 12:1, 11. Todos são textos que vão falar da nossa vitória em Cristo. All of these verses speak about our victory in Christ. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. No, we have overcome by the blood of the Lamb. Nós temos que saber que o sangue de Jesus é uma das armas mais poderosas que nós temos para vencer. We need to know that the blood of Jesus is the biggest weapon that we have. Mas precisa ser declarada, falada. But it needs to be declared, it needs to be As spoken. armas com quais militamos não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. And then another verse, the weapons that we fight with are not carnal, but they are powerful in God to overcome fortresses. Irmãos, e como muitos outros textos, precisa estar no nosso espírito. And just as many other verses, they need to be inside us. Então, não se preocupe quando você for orar. So don't worry when you go to pray. Não se preocupe quando você for para o seu ambiente de oração, seu Don't quarto de worry oração. when you go inside your environment of prayer, inside your room. Se você estudou, meditou na palavra, If you have studied, if you have meditated in the a Word, palavra de Deus irá fluir do seu espírito. the Word of God is going to flow from your spirit. E Deus e o Espírito Santo vai mostrar a você áreas que precisam ser
ser enfrentadas naquele momento. And the Holy Spirit is going to show you areas which will need to be overcome in that E a gente só moment. começa a declarar palavras que Deus já decretou sobre essa cidade. And we will start to declare messages and words that God has already spoken over this town. Amém? Amen. Glória a Deus. Vamos Glory ficar to de pé, por God. Let's favor. stand up. Então, diante da palavra de Deus, So before the word of God, o inimigo tem que fugir. the enemy has to run. Por isso que Tiago falou, resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. That's why Paul says, resist the devil and he will run away from you. Amém? Você Amém. está comigo com essa palavra hoje? Are you with me in this message? Vamos orar então? So let's pray. Amen. Feche os teus olhos. Close your eyes.